Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos. Eles retirarão de seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, a paróquia mais bonita do Brasil. Para mim é, né? É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Mateus 13, 24 a 43. Eu li o Evangelho mais longo, podia ter sido menor, mas eu gosto sempre da palavra de Deus. Para mim, quanto mais longo, melhor. Qualquer dia eu vou ler aqui a Bíblia toda, de Gênesis até o Apocalipse. Aí ficamos aqui um ano todinho, né? Pode trazer pão, café, o que quiser, né? E aí não sei se vai ter pilha para gravar, né? É com pilha, esse negócio? É energia, é? Vocês vão pagar para Enel, viu? Pois bem, mas leia a palavra, meu povo. A gente se liberta lendo a palavra, né? É Mateus 13. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece. Jesus contou outra parábola à multidão. Jesus falava em parábola. O que é parábola? É uma catequese. Ele fala a língua do povo, para o povo entender. Jesus é um professor, mas que ele se faz entender, não vem com muita teoria não, muita palavra difícil não. Ele falava a língua do povo. Aqui o que é trigo, o povo sabia o que era. Joio, mostarda, fermento. Também fala de rede, pescador, agricultor, semeador. É assim que ele fala. Hoje esses meninos aí não sabem nem o que é, né? Hoje é 5 GB, YouTube, não é não? Se fosse falar era desse jeito. Celular, já tem 6 GB já? Tem 5, né? Daqui a pouco aparece 6, né? Pois bem, então ele vai usar a palavra do povo, é uma catequese. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Eu expliquei outro dia como é que eles faziam. Usavam uma bolsa, né? Botavam uma bolsa, bornal, botava a semente, pegava a semente e ia jogando. Só que hoje não é mais aquela parábola da semente, é outra. Mas ele começa do mesmo jeito. O reino dos céus. Então, nessa parábola, ele vai falar de quê? Do reino dos céus. Presta atenção que o reino é no céu, não é na terra. Ele não falou no reino da terra. Mas hoje tem muita gente dentro da igreja querendo criar o reino da terra. Nosso Senhor não está falando do reino da terra, não. Ele fala do reino dos céus. Começa aqui, mas não é daqui, é do céu. E só chega lá com o quê? Com oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, lendo a palavra. É assim que a gente, hoje a indulgência plenária, é assim que a gente chega lá. Então, o nosso coração tem que estar voltado para o reino do céu, não é para o reino da terra. Eu não sou avestruz para estar com a cabeça, né, debaixo da terra. Só que a maioria das pessoas só pensa no reino da terra, não pensa no reino dos céus. Infelizmente, né? Aí se preocupa demais com as coisas da terra. Lembra daquela história de Marta e Maria, né? Nosso Senhor chegou, Maria ficou escutando ele, sentada, e Marta começou a trabalhar. Pode trabalhar, né? O problema é que ela foi se agitando, se preocupando, pronto, aí acabou com tudo. Tem que trabalhar, mas não pode se agitar não, nem pode estar falando dos outros, né? Porque tem que estar com o coração, mesmo que trabalhe, tem que estar com o coração voltado para o céu e não para a terra. Oi bem. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. É um homem, um agricultor, tinha um campo, tinha um terreno, ele semeou boa semente. Começa assim. Enquanto todos dormiam, Pedro, Tiago e João, né? Dormiram quando o Senhor pediu para eles rezar. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo. Ele tinha um inimigo. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Então o bichinho semeou trigo.
foi deitar, de noite veio o inimigo, como lobo, né? Pulou lá o negócio do terreno dele e semeou o joio. Para nós é difícil entender, mas o joio é igual ao trigo quando nasce. Ninguém consegue distinguir direito, não. Não na hora de comer, né? Porque o trigo é bom, faz pão, o joio não faz nada, pode jogar fora. Então ele semeou mesmo para estragar a plantação, porque ia crescer tudo junto e não dava para separar disso. Só quando crescesse bem mesmo que ia notar que era o que é trigo, o que é joio. Foi isso que aconteceu. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, cresceu também o joio. Foi crescendo, né? Quando era menino lá no Colégio Cristo, tinha umas aulas lá que mandava botar um caroço de feijão com algodão molhado. Aí o feijão, né, nascia. Fizeram isso você? Só a gente velha que fez, né? O novo aí não fez mais não. Os noivos, nós somos velhos, né? O novo aí é tudo na internet. Ele bota lá feijão, aparece um feijão. Algodão molhado aparece. Aí eles veem pela internet, né? Mas nós é melhor, né? A gente vê o feijão crescendo, né? Pois bem, cresceu os dois, ficou junto, ficou igual. Aí os empregados do dono disseram: senhor, tu não semeou, não foi? Semeou, não foi semente boa? Foi. E esse joio então? Apareceu da onde? Pobrezinhos dos empregados estavam dormindo, né? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Mais tarde nós vamos saber que o inimigo é o cão, o diabo. Esse terreno é a igreja, é o nosso coração. Dentro do nosso coração cresce trigo e joio, coisa boa e coisa ruim. Todo mundo tem dentro do coração trigo e joio. É o que a parábola vai dizer. Quem deixar o trigo crescer vai dar fruto. Quem deixar o joio crescer no céu mesmo não vai entrar não. Todos nós temos coisa boa e coisa ruim. Quem vive só as coisas boas vai para o céu. Mas quem se entrega ao pecado que nasce dentro, no céu mesmo não entra não, meu irmão. Essa parábola é sobre isso. Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados disseram: tu queres que a gente vá arrancar o joio agora? Nós vamos já. E o dono disse: não. Pode ser, como é tudo igual, que vocês arrancando o trigo, vocês arrancando o joio, vocês arranquem o trigo também. Então deixa crescer tudo, deixa crescer. Quando tiver bem crescido, na colheita, aí vocês pegam o trigo, é mais fácil de ver. Vocês pegam o trigo, colocam o trigo no celeiro, e o joio queima tudo. Pode mandar queimar, né? Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo, deixai crescer até a colheita. No tempo da colheita, né, direi aos que cortam trigo: arrancai primeiro o joio, e primeiro arranca o joio. Amarrai-o em feixes para ser queimado. Aí eu pergunto: que tempo da colheita é esse? O dia do juízo, o dia do julgamento. Todos nós seremos julgados pelo trigo e pelo joio que tem dentro de nós. Se dentro de nós tiver mais joio, nós vamos entrar no céu não. Ele manda aqui arrancar o joio primeiro. Você tem que tirar do seu coração o pecado, se quiser entrar no céu, né? Mandou queimar no fogo o joio. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Aquele que só tiver trigo, coisa boa, vai para o céu. O celeiro é o céu. Deu para entender a parábola ou não? Ele falava assim, contou outra: o reino dos céus é como a semente de mostarda. Eu ganhei uma vez de uma pessoa daqui uma semente de mostarda, bem pequenininha assim, é bem pequena mesmo. Quando
é semeada, que cresce, é a maior árvore que existe. Quer dizer o quê? O reino de Deus é como uma semente bem pequenininha. Ele começa bem pequeno, mas ele cresce. Olha como nós chegamos aqui nessa paróquia, né? 7 anos atrás, dia 7 de novembro de 2015. Primeira vez que eu fui apresentado aqui. Pobrezinho, pensava que eu era bem bonzinho, né? Aí quando me conheceram, né? Pois bem, cresceu. Quantas reformas foi feitas, né? E começou assim, com pouca gente. Ainda hoje tem as pessoas que ficam à frente mesmo, é pouca gente. Mas cresce porque é o reino de Deus, né? Não é o nosso reino. Hoje tem 3 missas na paróquia, domingo. Tinha nenhuma, hoje tem 3. Tem aqui São José, aqui e lá atrás nas placas. Todo domingo tem 3 missas aqui. E todo dia tem missa, né? Foi crescendo, foi organizando. Esse voluntariado todinho, tem uma sala de fisioterapia, tem uma ruma de médico, tem advogado, tudo de graça para a comunidade. Mas começou assim? Foi começando devagarzinho. O reino de Deus é desse jeito, né? Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas. Então começa devagarzinho, vai crescendo. Por isso que eu não me avesto não com esse negócio de multidão. No começo, quando eu fui ordenado, eu me avexava. Hoje não me avesto não. A última vez que eu conversei com o arcebispo, ele falou exatamente isso. Não, a igreja vai assim mesmo. É com aquelas poucas pessoas fiéis. Ó, vocês vêm aqui à missa todo domingo, mas a nossa paróquia tem 40 mil habitantes. Não é por quantidade. É devagar mesmo, né? Mas cresce. E vai para o céu. Torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. E contou uma terceira parábola. O reino de Deus, dos céus, é como um fermento que a mulher bota no pão e o pão cresce. Quem sabe disso é o padeiro aí. A padaria lá está aberta ainda? Fechou? Acabou de dizer que está fechado, né? Pois bem, o reino do céu é como um fermento que uma mulher, não é só mulher não, o padeiro também pega, mistura com 3 porções de farinha, assim mesmo? Olha, também sabe ali, balançou a cabeça, né? Até que tudo fique fermentado. Aí cresce, cresce o pão. Mesma coisa, o reino fermenta para crescer. Como é que fermenta? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, fazendo coisa boa. Sendo fiel à palavra de Deus, porque hoje tem muita gente infiel e estão querendo mudar a palavra de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja, estou falando fora não. Quando estiver vivo eu vou falar. Pronto, pessoal, ele contou 3 parábolas. Da semente, né, que vem o maligno, o joio, tal. Do grão de mostarda que cresce, e a igreja realmente cresce. Ninguém acaba a igreja, porque a igreja é de Nosso Senhor. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce. Nunca se acabou em 2000 anos, 2023. Já tentaram de tudo para acabar com a igreja. Hoje estão querendo acabar de dentro da igreja, né? Pois bem, aí ele foi para casa, depois que ele contou, e os discípulos, os apóstolos, que não entendiam nada, perguntou: Senhor, explica aí a parábola do joio. Eu já expliquei, mas nosso Senhor vai explicar para eles. Aquele que semeia a boa semente, quem é? Jesus, filho do homem, Daniel 3,14. O campo é o mundo, não é só o mundo não, é a igreja também. A boa semente são os que pertencem ao reino. O trigo, somos nós, né? O joio são os que pertencem ao maligno. Preste bem atenção, irmão. Nosso Senhor está dizendo que quem é ruim pertence a Satanás. Eu nem falei isso, agora estou falando. Quem se entrega ao mal pertence ao maligno, que está dizendo a ele. E eu aqui estou para dizer o que ele diz. Eu sou servo dele. Eu não estou para inventar coisa. O inimigo que semeou é o diabo. Então, quem faz o mal pertence ao diabo.
A colheita é o fim dos tempos, quando a gente for julgado. Mas pode ser julgado hoje também. Se chegar o dia da gente comparecer diante de Nosso Senhor, vai ser julgado. Se eu morrer hoje, eu vou ser julgado hoje. Se eu leve hoje, porque hoje eu recebi a indulgência plenária, eu vou direto. Amanhã não sei mais. Hoje eu menos estou com a indulgência plenária. Visitei doente, minha mãe que está doente, né? O ceifeiro, a colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Quando Nosso Senhor voltar na glória para julgar tudo, Ele vem com os anjos existem. Tem asa? Se tem, se não tem, o mais importante é que Ele é um espírito. Ele vem com o Nosso Senhor. São Miguel, Rafael, Gabriel, os anjos tudinho vêm. E estão aqui, porque a gente não consegue ver. Toda missa, os anjos estão presentes, adorando Nosso Senhor. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos de novo, 2 vezes anjos. E eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. O trigo vai para o céu, o joio vai para o inferno. Mesma coisa que ele disse em Mateus 25, cordeiro e cabrito. Cordeiro vai para o céu, cabrito vai para o inferno. E ali em Mateus 25 é obra de misericórdia. Estive nu, me deste de vestir, estava com fome, me deste de comer, estava preso, foste me visitar. Mesma coisa, obra de misericórdia. Se eu fizer obra de misericórdia, eu vou para o céu. Se eu não fizer, vou não. Aqui é aquela mesma parábola lá dos cordeiros e dos cabritos, só que ele fala aqui de trigo e joio, é o mesmo sentido. Os que praticam o mal serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro, que está no inferno, não sai mais. Ranger de dentes de raiva, de ódio. Quem está lá fica com ódio, né? Porque não vai sair mais. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E no final ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, é do profeta Isaías, que ele falou aqui também. O profeta já tinha anunciado isso. Bom, a segunda leitura é da carta aos Romanos. Paulo não fundou a comunidade de Roma. Quem era o chefe lá era Pedro. Mas ele, no final da vida dele, ele foi para lá e ele morreu lá, decapitado. Pedro também morreu crucificado, né? Quando ele foi para lá, ele escreveu essa carta aqui para eles, os cristãos de Roma. Irmãos, irmãs, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Aquele que nos acode, que vem em socorro de nós da fraqueza, é o Espírito Santo. Então você está fraco, está doente, está isso, né? Peça que o Espírito Santo venha. Ele vem em socorro da nossa fraqueza. E mais, nós não sabemos nem como rezar, nem como pedir. É o Espírito que intercede em nosso favor. É o Espírito que reza em nós, dentro de nós. Quem está na graça de Deus, o Espírito Santo reza dentro de nós. É Ele que pede o que eu preciso. Se você está na graça de Deus, preste bem atenção no que Ele está dizendo. O próprio Espírito Santo está rezando dentro de você. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Isso aqui é o dom da língua, do Espírito Santo. Tem gente que diz que não existe. Como é que não existe? Se Paulo escreveu. Está lá em Atos 2, 1 a 13, está no livro dos Atos todinho, está em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos. O dom das línguas prova que o Espírito ora em nós. E é um dom de oração. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Quem é que penetra o íntimo dos corações? Deus. Então, o Espírito de Deus reza em nós e oferece a Deus e pede a Deus por nós, aquilo que Deus já sabe. É um perfeito louvor. O próprio Deus dando louvor a Ele, o próprio Deus intercedendo a Ele. O Espírito Santo em nós. Isso se você estiver em estado de graça.
E a gente consegue sentir isso, né? E aquele que penetra o íntimo dos corações, Deus conhece tudo, não adianta se esconder não de Deus. Ele sabe qual é a intenção do Espírito. Claro que sabe, porque Deus é um com o Espírito, é um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele conhece o Espírito. O Espírito que intercede em nós, que reza em nós, né? Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Santo aqui não é aquele que está canonizado no céu, não, porque nós não estamos. Santo, para ele, é todo que fazia parte da comunidade. Então você é santo. Para essa carta aqui, eu também sou. Aquele que está em estado de graça, para Paulo, é santo. Não é esse santo aí que o Papa canoniza, não, que ele está falando. Ele está falando de todo aquele que está em estado de graça, que está comungando e confessando. Ele chama de santo. Santo mesmo. E é santo. E se morrer no estado de graça, é santo. Se tiver algum pecado para pagar, vai pagar no purgatório, mas vai para o céu. Chegando no purgatório, vai para o céu. Então, irmãos, vamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Deus olha aqui, a frase é essa, ele penetra, ele olha o íntimo do nosso coração, ele olha o que está dentro, não o que está fora. As pessoas são muito preocupadas com a aparência. Não fica olhando para a aparência não tenha cuidado por aparência não. Deus olha o coração, não olha a aparência de ninguém. Hoje de manhã eu disse lá na São José, quando ele foi escolher Davi tinha 7 irmãos mais bonitos que ele, Deus não quis nenhum. Quero não. Mandaram vir o primeiro, quero não. O segundo, quero nenhum desse daí. Davi foi o primeiro rei. Aí o profeta perguntou: não tem outro menino não aqui? Tem um menino aí, 15 anos. Ele é meio perturbado. Pode ler, está desse jeito. É meio perturbado, está com as ovelhas lá. Manda vir. Quando o menino chegou, era ele que Deus queria. Deus é assim, Deus escolhe, não é por aparência não. Mas vê aí os padres na internet tudo, né, cuidando da sobrancelha, dos beiços, pra que negócio de cuidar de sobrancelha? Deixa essa bicha aí, né? É desse jeito mesmo, minha sobrancelha assim, olha, tudo branco, não pinta um cabelo, eu quero tudo branco. O problema é que está caindo, senhor, deixa os cabelinhos aí, né? Aí fica todo cuidando de aparência para aparecer em televisão. Para que aparência, meu Deus do céu? A aparência vai levar você tu para quê? Para onde? Pode ver, é tudo com... Vou nem dizer o que eles botam no rosto, não. Como é? Aquela ali sabe. Deus vê é o coração, não é a aparência, não. Agora o coração ele vê. São Francisco era bem feinho. Diz que ele era bem feinho, Francisco. E quem é mais santo que Francisco? Nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Né? Quero que Nosso Senhor me leve do jeito que eu sou. Bom, eu me acho bonito, mas sou eu. Estou mandando ninguém achar. Mas eu não tenho esse cuidado, né? Não tenho esse cuidado, né? Pois bem, então vamos oferecer o nosso coração a Deus. O que Deus quer ver é o que está dentro de nós, e acabar com esse negócio de só aparência. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em vossa Mãe Maria Santíssima.